Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre funções definidas implicitamente. Bom, vamos começar pelo caso do R. Imagina que a gente tenha essa expressão aqui e aí a gente quer escrever o y em função de x. A gente consegue isolar o y, né, e escrever ele em função de x. E a gente encontra duas expressões para y em função de x. Uma com mais a raiz e a outra com menos a raiz. Essas duas expressões aqui, elas estavam dentro dessa equação aqui o tempo inteiro, só que só olhando para essa equação a gente não conseguia ver. Mas aí quando a gente isolou o y e tal, a gente conseguiu achar essas duas expressões. E funções definidas implicitamente são exatamente isso. Elas são funções de x que estão dentro de uma equação, sem que a gente, olhando para essa equação simplesmente, a gente consiga ver essas funções. Mas elas estão aqui o tempo inteiro, só que a gente só olhando não consegue ver. Então a gente precisa dar uma mexidinha para poder achar. Mas elas estão aqui, estavam aqui, sempre estiveram, beleza? Show! Então, a gente consegue também pegar essas duas expressões de y que a gente achou em função de x e substituir naquela expressão de onde a gente tirou elas, beleza? Então, fazendo isso aqui, ó, peguei as duas expressões e substituí aqui no lugar do y. E aí, como a gente tem um quadrado aqui, não faz diferença, não faz diferença, porque mais e menos, o quadrado sempre vai dar positivo. Então, isso daqui, o que está aqui dentro, vai ser isso daqui. E aí, repara o seguinte, a gente consegue cortar esse x com esse menos x, esse x quadrado, né, com esse menos x quadrado. Então, a gente fica com 4 menos 4, que é igual a zero, igual estava aqui. Beleza? Então, as funções definidas implicitamente, elas são sempre soluções da equação nas quais elas estavam definidas implicitamente. Beleza? O que isso significa? Significa que quando a gente pega as funções definidas implicitamente que a gente conseguiu descobrir e substitui elas nas expressões que definiam elas implicitamente, isso tem que dar zero. Beleza? E foi o que a gente fez aqui. Show! Então, em termos matemáticos, o que a gente acabou de fazer é o seguinte. Uma função y igual a g de x está definida implicitamente numa equação do tipo f de x y igual a zero, quando a gente pega o y igual a g de x, substitui nessa expressão dessa função aqui, tem que dar zero para todo x no domínio de g de x. Beleza. Parece complicado, mas isso é exatamente o que a gente fez até agora. Vamos lá. A gente tinha essa expressão aqui, aí a gente consegue jogar tudo para um lado só e definir uma função f de x, y igual a zero. Aí a partir dessa função, a gente consegue isolar o y, e aí a gente encontrou duas expressões para y em função de x. Beleza? Então a gente encontrou o nosso y igual a g de x. Aí depois a gente pegou essas duas expressões de y em função de x, substituiu na equação aqui que definia ela implicitamente. Quando a gente fez isso, a gente achou que isso valia zero. Então, o que está escrito aqui é exatamente o que a gente fez até agora. Beleza? E outra coisa, uma coisa que é muito importante, está escrito aqui, mas é sempre importante fixar. Toda função que define uma outra função implicitamente tem que ser desse tipo aqui, f de x, y igual a zero. Tem que ser qualquer coisa, tipo, pode ser qualquer coisa, igual a zero. Ou seja, a gente sempre tem que jogar tudo para um lado só e deixar do outro lado igual a zero. E aí a gente pode, a partir dessa expressão aqui, buscar isolar o y em função de x, beleza? Show! E como é que isso funciona para funções vetoriais, já que a gente está aqui interessado em funções vetoriais? Imagina agora que a gente tem essa expressão de três variáveis, x, y, z, igual a 1. E aí a gente quer saber se essa expressão define o z como função de x e y. O que a gente quer? A gente quer buscar z em função de x e y a partir dessa expressão. O que eu acabei de falar? Que a equação que define implicitamente uma função, ela tem que ser do tipo alguma coisa igual a zero. Então, a gente precisa primeiro passar tudo para um lado só, igualar a zero e definir a nossa função aqui, né? F de x, y, z igual a zero. Vai ser três variáveis agora, porque a gente tem agora três variáveis aqui, beleza? Show! Aí, a partir disso, a gente consegue isolar o nosso z e escrever ele em função de x e y. Então, ó, a gente conseguiu, passa tudo para o lado de lá e tal, isola o z, fica com duas expressões para z em função de x e y. Tranquilo? Mas lembra que eu acabei de dizer que funções definidas implicitamente, elas são definidas implicitamente numa equação, elas são soluções dessa equação? Então, se a gente pegar essas duas expressões aqui e substituir nessa expressão aqui, isso tem que dar zero.
beleza? E isso vale aqui para funções vetoriais também. Então, em termos matemáticos, para a função vetorial, o que a gente tem é o seguinte. Uma função y igual a g de x está definida implicitamente pela equação f de x y igual a zero, se quando a gente pega o y igual a g de x substitui nessa expressão de f de x y, a gente tem que achar zero, beleza? Então, a gente tem exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes, só que agora, o que acontece? A gente tem letras maiúsculas, né? E letras maiúsculas significam vetores. Então, f de x, y, que é a nossa função, vai ser uma função vetorial. E o nosso y igual a g de x é uma função que vai ser de várias variáveis. Lembrando que x, y é um vetor, ou seja, ele é um conjunto de coisas de várias variáveis nas componentes desse vetor, beleza? Show! Então, só agora funções vetoriais, a gente tem letras maiúsculas, e letras maiúsculas representam vetores, mas é a mesma coisa, a mesma ideia que a gente tinha lá no caso de uma variável. Então, fique ligado numa coisa. Nossa função definida implicitamente é y igual a g de x. Então, o y são as funções definidas implicitamente e o x são as variáveis dessas funções. Como assim? Vamos ver. No nosso exemplo, a gente queria z definido implicitamente como função de x e y. Então, quem é o nosso y? É o z, porque o z é a função definida implicitamente. Então, o nosso y vai ser z. E quem é o nosso x? São as variáveis dessa função. A gente quer escrever z em função de x e y, então as variáveis são x e y. Então, o nosso vetor x é x e y, beleza? E aí, a nossa função y igual a g de x vai ser g de xy, porque o x é xy, e vai ser esse z aqui que a gente isolou e escreveu em função de x e y, beleza? Então, para y igual a g de x, nesse caso, z, que a gente viu que o y era z e o x que era xy, então z igual a g de xy, para essa função aqui estar definida implicitamente nessa equação, a gente precisa conseguir substituir z em função de x, y aqui e tem que dar zero. Então, isso aqui, pegando aqui nossa expressão de z, nossas duas expressões, né, de z em função de x e y que a gente achou, substituindo nessa expressão aqui, isso tem que dar zero. Vamos ver. Isso daqui ao quadrado vai dar isso. Aí a gente fica com x quadrado, dá para cortar com menos x quadrado. Y quadrado dá para cortar com menos y quadrado. Então, a gente fica com menos 1 igual a zero. Então, realmente, a nossa z está definido implicitamente como função de x, y nessa equação aqui. Por quê? Porque quando a gente isolou o z em função de x, y, substituiu isso daqui nessa expressão, a gente encontrou zero. Beleza? Isso daqui, então, era a solução dessa equação aqui. Então, só para a gente não esquecer de jeito nenhum agora, quando a gente escreve o vetor x e y, o y são sempre as funções definidas implicitamente. No nosso caso, y era igual a z. E o x são as variáveis dessa função. Então, o x, no nosso caso, era x e y. Por quê? Porque a gente queria definir o z implicitamente em função de x e y, beleza? Então, lembra sempre que maiúsculo é vetor e y são as funções definidas implicitamente e x são as variáveis dessas funções. E as equações que definem funções implicitamente, elas são sempre da forma f de x, y igual a zero. Então, se a nossa questão vier com uma expressão que não seja desse tipo, a gente precisa fazer ela ficar desse tipo. Ou seja, a gente precisa jogar tudo para um lado só e igualar a zero do outro lado. Tranquilo? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.